Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Fala galera, tudo bom? Nós do Risos do Além estamos aqui novamente. E lógico que a gente tem que começar pedindo aquele favor de você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque hoje o programa promete muito. E aí eu vou passar a bola para nossa loira do banheiro, que vai nos apresentar a convidada de hoje. Hoje, Ale, temos uma convidada especial. Muito. Fenomenal, Nelsinho. Que mora no coração de todos nós, diga-se de passagem. Exatamente. Por E ela favor. já fez tanta coisa que parece que ela já viveu umas 3 encarnações só nessa vida. Ela não para de trabalhar, Pois é. ela não para de atender, Pois ela é. só quer estudar, não quer nem namorar mais, cara. Ela já está aposentada no nosso lar, e nem desencarnou ainda. Eu quero saber quem que é a Fernanda, o que ela faz, o que ela não faz. Pô, dá uma brecha no canal pra nós, pô. Então vai lá. Bom, ela é mãe, fisioterapeuta, acupunturista, osteopata e muitas outras coisas. Instrutora de yoga, né, Fê? Ainda não, mas... Ainda não? Poxa, ainda não na colocaram aqui, prática, ó. ainda não na prática. Então tá bom. Mas uma hora eu vou conseguir fazer isso aí ainda. Seja muito bem-vinda, Fernanda Belmonte. Obrigada, gente. Boa noite pra vocês. Hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui com vocês. Vocês sabem que vocês moram também no meu coração. Tô muito contente e muito honrada de vocês terem escolhido para saber um pouquinho mais da minha vida e para contar aí pro povo de casa. A gente agradece. Você é especial. Quem tá em casa vai ver como é que ela vai integrar todo este currículo com a espiritualidade. Aguardem. E Fê, você começou na fisioterapia em 2002, né? E aí você também fez pós-graduação em acupuntura, você fez as técnicas chinesas. Como é que funciona esse negócio? Conta pra gente um pouquinho como que são esses estudos, quanto tempo que você se prepara para tudo isso e como você aplica isso no seu dia a E dia. mais ainda, antes, quem é a Fernanda Belmonte? Mãe também, que eu quero saber, porque Sim. é uma baita de uma mãe. Se apresenta pra nós você, Fê. Tá, então hoje eu tô com 44 anos, com todo esse monte de coisa que vocês falaram que eu faço. 44, mas já viveu uma vida. Eu sou bem ativa mesmo, eu gosto bastante de estar sempre atualizando, estudando, mas hoje eu acho que o que eu posso falar mais é que eu vivo muito essa maternidade com a Rebeca. Flui muito bem, é gostoso. Ela já é uma coisa não, né? É um presente já esperado há muito tempo, que eu já tinha até desistido, mas de repente mandaram, eu falo que é igual Kinder Ovo, né? Vem com a surpresa, mandaram com a surpresinha dentro. E eu Que adorei. surpresa, né? Que delícia. surpresa. Então, ela me ajuda muito também, para me entender também, porque essa maternidade veio muito para eu me conhecer mais também e entender várias coisas que eu acho que com a vida a gente vai desenvolvendo aos poucos, vai guardando algumas possibilidades que às vezes a gente não consegue vivenciar no momento. E ela agora está me trazendo novas chances de me olhar de novo e crescer. Então, hoje tem essa parte da minha vida. E como o Nelson falou que eu trabalho bastante, então a outra parte é focada na parte espiritual e na profissão, na osteopatia. Mas eu também tenho uma pergunta, antes de responder a sua. Eu acompanho... Aquelas lá eu pergunto depois. Aquelas. Eu queria saber assim, porque eu tô acompanhando vocês, né, no programa, tudo. Eu tô assistindo as outras pessoas que vocês têm entrevistado, que tem sido muito legal, muito bacana. E aí eu queria saber qual foi a ideia de surgir, como surgiu o grupo, qual foi a ideia desse trabalho. Boa pergunta, né? E boa resposta. Dos 3 loucos, você acharam? Não, na verdade, você sabe que a gente é amigo na vida pessoal. E o Cadu e o Diego aqui do estúdio, para quem também quiser procurar seu podcast.studio, um lugar sensacional, falaram, pô, vocês têm que fazer alguma coisa juntos. Só que nós 3 queríamos fazer algo que falasse de espiritualidade. E senão ia ser só mais um programa que fala de desse um tantas pouco de coisas por risada, aí. né? Então, lógico, nós estamos Descontrair. falando de todas essas técnicas, mas da importância da espiritualidade que permeia tudo, né? Sim. E como a gente, dentro de casa, não podia extrapolar como fazemos aqui, não é? Dentro de casa. Então aqui a gente tem uma Aí a certa gente liberdade resolveu. poética. Graças a Deus. Não. Eu tô com meu alvará hoje até mais ou menos 1h30.
Aí eu volto pra casa que nem santo. Eu me desdobro novamente. Volto pro meu corpo. É que a gente resolveu aparecer pro mundo, né? De casa não pode, mas o mundo pode. Beleza, tá tudo certo. Agora, Fê, você sempre teve esse suricutico de saber todas essas coisas, essa coisa do saber. É seu isso? Você sempre foi curiosa desde pequena? Fui. Você Desde gostou? que o Nelsinho fala. Essa. Peraí, dá um close na nossa loira. Ela não tá bem hoje, cara. Hoje ela não está bem. Já não valeu? Diego, foca em mim. Foca em mim que é o seguinte, meu irmão. Você de casa. É difícil pra nós. É difícil pra nós. Você imagina pra vocês. O que ela passa com ela. Eu também. Você imagina? Eu acho Nós que do aqui trabalho tinha mediúnico metanol. É o que eu falo, Tinha né? metanol, você Nós botou. temos a paciência no sangue. Só falta circular Não, nesse mas caso. suricutico. Eu vou deixar, não terá cortes. Não, Seu Robinho, eu vou falar, falar meu. pro senhor, hein? Seu Robinho, eu vou falar pro senhor uma coisa, hein? É muito Chegando em difícil. casa. É muito difícil. Só tem que pegar ela, seu Robinho. Conversa com ela no pé do ouvido. Benzer. Beijo, leva ela numa Alguma casa. coisa tem que ser feita. Em casa Escreve ainda aqui mais. nos comentários. É suricutico, suricutico. Daqui a pouco ela vai falar surucucu. Ah, maravilhoso. Fê, Ai, meu Deus. a gente tem que, às vezes, ter essa abstração, entendeu? Por favor, Tem que desacoplar. tá desacoplada. Se alguém dos bastidores tiver uma ruda pra passar nela... Você tá com dor de barriga. fala Bruna, pra por nós. favor, Bruna, Você traz a foi- Bruna aqui. Bruna, Você sempre foi curiosa, assim? Você sempre gostou de Vamos estudar? cortar a conexão. Eu sempre fui bem curiosa. Eu sempre quis conhecer coisas novas e sempre agregando coisas ao trabalho, porque cada paciente apresentava uma disfunção diferente e apesar de eu vim de uma, né, eu ser de uma formação mais musculoesquelética, porque a físio ela dá essa noção, né? Mais relacionada à parte musculoesquelética, neurológica, tudo. Eu percebia que as pessoas reagiam de forma diferente aos tratamentos. Então, eu comecei a buscar novas possibilidades de abordagem. E aí foi quando eu comecei a conhecer, fui buscar na acupuntura, porque aí vem o trabalho já com a parte energética. Então, você começa a entender melhor que o corpo não é só a parte física, que ele já vem trazendo uma camada mais sutil, que como a gente aqui é da parte ocidental, a gente não tem tanta... Hoje a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas nunca teve, assim, né? Não é nosso normal. É isso, o nosso E na verdade, hoje, o Sistema Público de Saúde já disponibiliza várias práticas integrativas. Então, isso também é muito legal. Tá. Porque o que eu acho bacana é que, assim, a fisioterapia tem um monte de profissionais bons, lógico, mas eu acho que quando você dá essa cara, essa identidade pro profissional é muito legal. Porque você vai buscando coisas mais específicas, né? Por exemplo, uma coisa que eu quero muito que você explique para nós, a osteopatia. Eu entendo, e aí me corrija, que é quando a osteopatia ela vai dar uma visão mais de equilíbrio geral, não é isso? Do corpo, do espírito, do bem-estar. Como é que é isso? Na verdade, a osteopatia, ela foi criada em 1870, por aí. Ela foi um médico que desenvolveu, um médico americano, e ele procurou o quê? Como pela medicina normal, ele não conseguia resolver alguns problemas da família dele. Então, ele começou a estudar a relação entre os sistemas musculares, vascular, coisa assim, o que tinha essas relações com as doenças. Porque a parte médica mesmo, ele não estava conseguindo entender e nem conseguia resolver o que tinha acontecido com as pessoas, né? E a partir disso, ele começou a entender... A estudar anatomia e através dessa parte anatômica bem detalhada, ele começou a perceber a relação entre os sistemas esquelético, que legal. coisa assim. Legal. Caramba. É bem legal. E aí ele desenvolve a osteopatia e ele acredita o quê? Que, por exemplo, você tem uma peça anatômica, né, uma vértebra, e aí essa vértebra, a partir do momento em que ela tá saudável, ela tá, né, em homeostase, ela consegue fazer a função dela, que é rodar, inclinar, tudo assim. Então ele traz isso como a abordagem principal dele. Então, é você trazer função para o segmento, você traz... Porque, outra coisa, que ele acredita que o corpo, ele se autocura. Ele pode se proporcionar o próprio homeostase, o próprio equilíbrio. A partir do momento em que você viabiliza a função da estrutura e
também viabiliza a vascularização e a parte neural funciona naturalmente, porque tudo chega através do sangue. Então, se a via está facilitada, então é muito mais fácil de você ter esse processo de autocura. Isso é muito legal, porque isso vem bem de encontro, inclusive, com o sistema neurológico nosso, né? Que, por exemplo, o exemplo mais simples que a gente tem é quando a pessoa sofre um acidente grave, por exemplo. Por que ela desmaia? Porque o corpo entende que ele precisa se recuperar, ele não pode despender energia, porque ele não sabe se tem um sangramento, então ele apaga a eliminadora para você, para ele poder tentar ali se manter, se recuperar. Então é muito perfeito, né? Que vem de encontro com o que todos nós acreditamos da questão divina, né? Não, Com certeza, e Deus ainda continua, porque ele foi focado mais na parte muscular. Depois vem um outro que segue com a parte visceral, então ele começa a conectar os tecidos viscerais, né, os órgãos, que são fixos através de fáscias, assim, presos nos tecidos ósseos. Então, já tem uma interferência de mobilidade. Então, se você inclina para um lado, você comprime ou facilita, né, a circulação local. E depois, o sistema crânio-sacral, que é pegando a crânio, a coluna e o sacro, que aí entra nessa parte, até na parte mais Você de tá pegando psicossomática, ela tudo. trouxe esse colar decorativo aqui, ó, que eu vou levar pra minha Arquiteta sempre viu um objeto decorativo. Olha né? aqui, ó. Bem legal mesmo. Depois você mostra pro pessoal. Quer mostrar? A parte que você falou, porque acho que não apareceu. A coluna, gente. Ela vai mostrar. Depois, já deu um corte, né? Já sabemos. de osteopatia. Osteopatia. Esse rapazinho aqui já tá torto. Esse rapazinho já ficou torto. Ô, Fê, essa parte de osteopatia, né? Assim que fala. Tem relação com a pediatria, com algo que você relacionado com a disfunção? Tem alguma coisa a ver? Tem. Assim, na verdade, hoje, a osteopatia ela também é estudada de forma dentro da pediatria, né? Então, eu até fiz a formação também em pediatria, mas a intenção em pediatria nem era trabalhar com criança, mas era entender as disfunções que já vinham até, às vezes, intrauterina. Porque o neném, quando ele fica projetado dentro do útero, muitas vezes, às vezes ele não fica tão encaixadinho. E às vezes uma pressão maior no crânio, porque a ossatura do neném ainda não tem, né? É tudo cartilaginoso, então é maleável. Então é uma massa, é como se fosse moldável. Então quando aí ele apoia, vamos supor, ele tá aqui, aí ele fica mais apoiado de um lado de uma pelve. Às vezes ele pode nascer com um pouquinho de achatamento, ou na hora da saída né, que ele vai sair por aqui, na hora da saída, também pode acontecer. E aí algumas disfunções podem acontecer. Então, se a Rebeca, por exemplo, veio assim. A Rebeca, ela veio, na hora da saída, teve uma tensão. Então, ela é como se fosse um torcicolo congênito, que ela criou um pouquinho de torcicolo, mas bem sutil. Mas se eu não tivesse feito curso, eu não tinha percebido. Aí ela começou a ter um achatamento maior por conta dessas pressões. E aí como eu sabia, eu fiz o curso, mas eu não sabia muito aplicar, porque é totalmente diferente. No neném, é sutil, as técnicas são muito sutis, é quase só toque. Assim, sabe? Não tem manobra igual no adulto, que a gente faz isso, que elas são mais densas. Até porque eles são muito sensíveis, né? Isso, Qualquer toque. Porque é tudo fácil. O trato com o adulto, os fisioterapeutas têm um lado meio sádico. Meu Deus do céu. Porque você vê que você tá doendo. Creque, faz. E eu gosto de falar uma pergunta assim: se doer, você avisa. Aí ela faz. Aí você fala, se tá doendo, ela fala assim: tá bom. Aí ela força mais. Então, há um certo satisfação. Ainda bem que com crianças eles são mais cuidadosos. Aí ela fala assim, quando começar a doer é mim, eu paro. É mais ou menos isso. Mas aí, então a Rebeca te ajudou a perceber tudo isso na prática, então, né? Sim, a Rebeca veio quando teve essas questões, foi muito interessante. É que eu não fiz o tratamento direto, eu levei numa osteopata pediátrica para ela começar a abordagem, depois eu dei continuidade, porque eu sabia as técnicas, mas eu não tinha muito conhecimento do corpo do bebê, né? Então, o quanto é uma respiração, tanto que ela estava, por exemplo, com soluço, muito soluço ela tinha. E era por conta desse torcicolo, porque ele distensionava. E quantos pais não sabem disso, né? Isso é muito importante de trazer. E o que é mais importante, porque aí não percebem isso, não vão num profissional para identificar e vão medicar. Quer dizer, você vai pegar um monte
né, de remédio que não precisava usar no organismo e sobrecarregar o organismo, né? É que aqui ainda não é muito... O pessoal ainda não conhece muito. Tá começando a aumentar. Mas, por exemplo, fora do país já, eles têm osteopata no próprio centro cirúrgico. A criança já nasce já ajustada. Ah, é? Que legal! Que isso. loucura, Eu tenho gente, professores que legal. passam eu tenho professores que são pais. Já né, nasce ajustado. que Eu já literalmente, ajustou a criança Eu na não hora. nasci ajustada. Essa é uma pergunta. Tô até hoje desajustada aqui. Novidade. A mãe da Eu loira, não nasci. a sua mãe, que é presidente do nosso fã-clube, Ela é. ela deve adora estar gente. Fala o agora... nome da tua mãe, por favor. Mãe Márcia. É a nossa... Dona Márcia, que trabalho que a senhora me Não, deixou. não, e a dona Márcia deve estar tão arrependida Dona pensando, Márcia, por seu que Robinho? eu não tinha essa informação antes? Dona Márcia, Nasceu desajustada, tá até Total. hoje. 33 anos o desajustada. seu Robinho olha pra parede e fala, puta que pariu que eu fiz. Hoje eu falei pra ela que eu ia gravar, ela falou, minha filha, você pega tanta coisa pra fazer. Eu falei, você já não me conhece? É assim a vida inteira. Ô, Fê, e esses estudos que você fez aí durante todos esses anos, você criou esse desejo atuando nas clínicas que você trabalha, e foi uma coisa que foi crescendo no dia a dia, ou uma coisa que não falou, não, eu vou fazer porque eu preciso mesmo para atuar no meu dia a dia. Como é que funciona isso Os daí? cursos, né? Isso. Eu fui fazendo conforme foi aparecendo as demandas dos pacientes. Eu ia percebendo alterações e eu falava, nossa, isso aqui é interessante juntar aqui. E também eu sempre tive uma questão de meu desenvolvimento pessoal. Sim. Então, desde pequena, eu procurei terapeutas, eu procurava técnicas onde eu conseguia entender melhor o que passava dentro de mim, meus sentimentos, né? Eu sempre tive essa questão de, eu preciso me entender para eu aprender a lidar comigo, com os meus sentimentos, para eu também não ficar tendo desequilíbrios, não ficar precisando o tempo inteiro... fazer com que as pessoas... Eu sempre tive uma coisa assim que eu não queria que as pessoas mandassem, dominassem ou coisa assim, sabe? Controlassem. Controlassem. Legal. Então eu falava, não, nada melhor do que eu me entender para eu começar a fluir melhor nesse sentido. E aí, os pacientes também, quando eu vi, os pacientes também traziam as mesmas questões, mesmos problemas. Qual foi, logo depois da fisioterapia, o que você fez? Qual foi o primeiro curso, assim? Você foi pra acupuntura, por exemplo? O que foi a primeira que você falou assim, não, eu vou começar por aqui, isso me chamou a atenção, assim. Não, a primeira foi eu me formei em desportiva, porque eu estava trabalhando no clube. Então, como eu estava dentro do clube... Pra quem não sabe, a Fê trabalhou num grande clube de São Paulo, que a gente não vai falar, logicamente, porque não é o nosso. Não vamos falar. Não é aquele nosso time, Não, então é o não vou nosso, falar. então Eu também glória de não Deus, vou falar. Isso. Mas ela é uma baita de uma profissional. Quem tá assistindo não faz ideia do tamanho. E aí? Então, e aí eu comecei trabalhando, eu comecei fazendo a primeira pós em desportiva, porque isso complementava com o que eu tinha no clube. E era muito legal, porque assim, tudo que eu vou aprendendo... eu vou treinando nos pacientes. E eu é tudo cobaia. Coitados. Oh, meu Deus. Finalmente uma profissional sincera. Exatamente. Já sabe que a gente vai ser cobaia dela. Mas eu não mentia. Eu falava, olha, eu tô aprendendo, posso fazer? Aí eu acho que eu passo uma confiança e eles, podem? Nossa, eu ia lá e fazia. Eu nem sabia se eu tenho tava dó. direito pra eu fazer. Eu tenho dó. E ainda cobrava. Ainda cobra. Era cobaia e ainda cobrava. Quem cobrava era o clube. E nem Mas parcela. eu nunca matei ninguém. Que a gente saiba, né? Até hoje eu não consegui Eu não pensei naqueles que não voltaram, né? Quem sabe? Tá lá travada. Mas tem uns lá que não voltam mesmo. Aí você fez a desportiva. Aí depois você fez o quê? Aí eu fui pra acupuntura. Aí você foi pra acupuntura. Aí eu fui pra acupuntura porque aí eu queria entrar com essas técnicas mais sutis, porque eu percebia que às vezes entrava umas questões emocionais, coisas mais assim dentro de quando eu tava fazendo as manobras, porque às vezes o paciente chora, você coloca a mão, o paciente chora. É mesmo? Do nada? Do Neida? Assim? É do nada, porque você coloca... Do Neida começa a chorar. Você começa a rir e chorar do nada todos os programas. E você tá abismada com essa observação? Eu tenho emoção. Não, eu não entendi essa observação. É emoção, entendeu? Emoção. Sabe uma coisa que é curioso na acupuntura, que é uma curiosidade minha? Por exemplo, eu já usei a acupuntura, por exemplo, para tendinite. E funcionou super bem. Foi muito legal. Mas para outras coisas, às vezes teve não o mesmo funciona. efeito. É assim mesmo? Tipo, depende muito da pessoa ou depende até do problema, por exemplo? É porque assim, pra você ter ideia, tipo, lá na China eles usam quase isso aí, né? Muita erva, muita acupuntura, muita agulha. Sim.
Tanto que eu tenho colegas e professor, tudo, que eles estudavam lá, então eles falavam hospitais, assim. E então funciona basicamente... Eu creio assim, se eles usam tanto a erva quanto a agulha, então a agulha ela não é só o funcionamento numa única, né, uma única forma de atuação. Eles usam a agulha, a erva de uma forma sistêmica. Então, quando você agulha, você está pontuando aquilo e depois você volta a outro momento. Quando você toma erva, usa erva, por exemplo, você está usando ela e vai tomando, então você vai fazer... ela atua mais tempo dentro do seu corpo, né? Então... Eu vejo aqui, quando a gente trabalha com a medicina chinesa, algumas coisas dão certo e outras não dão certo. Por exemplo, às vezes você consegue soltar uma vértebra com alguns pontos de agulha que você coloca, um sentimento que está dando aquela tensão. E aí, quando você pontua, o sistema todo energético solta. Mas tem horas, por exemplo, que eu não dispenso fazer uma manobra, alguma coisa assim, porque resolve muito mais rápido e... Mas eu acho que isso que é o legal, né? Você unir com esse... Você vê o que é melhor pra pessoa ali naquele momento. Assim, é que o Ocidente separou muitas coisas, né? O Oriente, ele trafegou sempre com energia, com espiritualidade. Ele vê como um todo, Ele vê como um todo, que é muito legal, que é o que nós somos. Isso, ele vê como um todo. Aqui a gente segmenta. Isso é muito legal. E você aplica isso, Fê? Tipo, a sua espiritualidade, que é bem extensiva, você consegue aplicar ela na hora ali de um tratamento no paciente? Ou vice-versa, né? Quando você usa a parte espiritual, né? Na hora do... isso. Então, como a gente está falando que a gente é um todo, então eu não conseguiria falar para você, não uso. Porque como o campo abre, então, da hora que você tá... E assim, principalmente quando existe um clima favorável. Ali, né? na hora. Né? Na hora. Tem gente que vem já facilitado para o campo né? mais aberto. Então, flui muito, muito fácil, né? Então, tem muitos momentos em que eu percebo comandos até... Às vezes, teve momentos em que eu estava... De acupuntura mesmo. Eu fui agulhar e... Botei agulha a mais que eu não tinha pensado em botar. E quando eu fui tirar, eu escutava, não tira. Tipo, não fui eu que coloquei, então. Sério? Então... A espiritualidade agindo através de você. Agindo através de mim. Coisas que às vezes vêm na minha cabeça de perguntar e conexões. Então, tipo, olha tal sistema. E eu não tinha pensado em olhar tal sistema, né? Tipo, olha tal sistema urinário, dá uma olhada. Aí eu vou, dou uma olhada, às vezes, porque eu complemento. Então, quando eu tô na dúvida, porque a osteopatia, ela te dá algumas ferramentas de avaliação, né? Mas que são mais... Não é nada muito concreto. É como que você pergunta para o corpo, você entra em ressonância com o corpo, e aí você pergunta para o corpo. Quando você tem um processo que é aquilo mesmo, o corpo cede. Quando você pergunta e não é o segmento, o corpo não cede, ele entra em ressonância. Então, quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu uso também a avaliação da medicina chinesa, que a gente avalia por pulsação, para complementar aquilo que eu tô com dúvida ou que eu quero... Não, e eu sou uma testemunha viva da sua capacidade, né? Não, mas é verdade, isso é até muito legal. Viva. Ainda bem que tá viva. Do céu. Risos do além poderão estar entre nós, né? Pois foi muito legal, porque eu tive eu travei as costas e ia muito na parte superior, então eu achava que era ali. E quando eu fui até o seu consultório, você falou, não, calma, tá travado embaixo, tá travado não sei aonde, a energia tá, e foi muito legal, porque eu saí de lá renovado. É muito, muito legal isso. Eu acho muito legal essa coisa, dessa visão macro, né, da pessoa, né? Isso é muito gostoso. Agora, vamos fazer um ganchinho aqui. O que a Rebeca te trouxe de aprendizado no olhar espiritual? Ela já te ensinou alguma coisa? Já. A Rebeca é o tempo inteiro, é 24 horas. Vocês estão falando 24 porque eu não estou 24 com ela. Mas a Rebeca é aprendizado o tempo inteiro. Primeiro que tem essas questões que eu te falei de você se olhar e identificar muito com a sensibilidade da criança, né, em si. Então... Tem essa questão que tem... como é que eu vou falar? Essa sutileza do mundo espiritual que a gente percebe, ela vem muito evidenciada na Rebeca para mim. Outra coisa é a parte emocional também, porque eu percebo muito nela tudo o que eu tô sentindo no momento. Isso é muito interessante. Que legal.
É muito interessante. Conexão. Tipo, quando eu tô nervosa, às vezes ou irritada, eu percebo que ela começa a ficar irritada mais. E quando eu vou ver, quando eu resolvo, ela simplesmente sossega. Isso é muito legal, né? É muito interessante. Ô, Fê, Eles sentem, né? deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo. Quando você está nesses atendimentos, que você está até intuído, que você falou, às vezes, pela espiritualidade, você já teve também alguns irmãozinhos lá de baixo que veio para te atrapalhar no trabalho? Tem. É? Tem. Conta pra gente. Conta pra gente, porque nós estamos já. Eu tô recebendo um aqui. Eu tô recebendo um aqui que tá atrapalhando. Ó, meus olhos, já tá até, ó. Eu tô recebendo. Ai, caramba, meu. Eu não digo... Bom, já dá pra fazer uma sessão mediúnica. Aqui os 4. Só não fala pro Diego. 3, 2, 1. Cara, desgraça aquela claquete, hein, Diego? Tem assim, na verdade não teve chegou a me atrapalhar, assim, mas eles, às vezes eu percebo, assim, quando às vezes a pessoa entra muito agitada, e aí eu já percebo a energia da sala mudar, porque a energia da minha sala tem uma frequência, outra frequência. né? Aí eu já percebo agitar às vezes. E aí, quando às vezes acontece, assim, que eu percebo que tem uma agitação maior, aí às vezes eu entro em oração mental, né? Eu não... Sim. Lógico. Começa, Pai Nosso, que estás no céu. A pessoa já levou susto do seu sagrado. Não, isso... Sabe quem reza assim? Não. Não. Você sabe quem reza desse jeito? Com esse fervor? Quem contrata empreiteiro e arquiteto. A obra nunca acaba no prazo. Bom, aqui não, aqui é Aqui não. prazo certo. Tá achando que é o quê, rapaz? É prazo certo. Ai, deixa ela falar, que você não deixa ela falar. Desculpem, hoje ela não está bem. Hoje ela está um pouquinho desacoplada. É um horário novo de gravação. É um horário novo de gravação. Que puta, vai fazer o quê? Esse horário aqui eu tô... Vai lá, vai lá. Não, então, às vezes entra irmão junto, assim, que eu percebo. Às vezes fica sentado. Eu já percebi muitas vezes, ficam ali na recepção enquanto eu tô atendendo. Caramba. Fica na recepção lá esperando. Às vezes, tipo esperando. Tipo esperando. Muitas vezes eles vão mesmo. Porque É quando vê, tá lotado. Porque espiritualmente a sua energia os compele. Então, Aí eles você ficam imagina, esperando lógico, eles não vão ficar Olha quem, olha quem vai passar em breve. Entendeu. Eles não conseguem Agora- entrar na sala, ficam lá fora. Não, mas às vezes vão. Às vezes vão e ficam falando, às vezes perguntando por que eu tô ajudando, que às vezes a pessoa não merece. A obsessor ajuda. mesmo ali. Às vezes O aparece. obsessor mesmo. E aí, nessas horas aí, eu faço oração, mentalizo, né? A casa, peço auxílio, plano espiritual e encaminho. Muitas vezes somem e muitas vezes só se afastam, né? Alguns somem, alguns O André Luiz falava isso, né? Eu não lembro em qual dos livros, eu não sei se foi na Revista Espírita, que na verdade um dia a medicina, quando ela entendesse, levasse em conta que nós temos um lado espiritual, a medicina daria grandes saltos na área da ciência, né? No total da saúde, por conta disso, porque é verdade. Às vezes você tem um monte de outras complicações, né, Fê? que não... Por isso que eu encaminho um montão. A gente que sabe. Aí não sabe isso. É uma fila, tem uma fila de 60, ó. Não acaba nunca. Agora, Fê, 59 é dela, que ela manda pra lá. e o inverso, por exemplo? Você, que eu acho que é a pergunta principal do podcast aqui pra gente hoje. Você, por exemplo, você tá lá. Aí, de repente, você tá ali sem achar direito o ponto e tal. Você consegue visualizar, conta isso pro público, que eu acho sensacional isso. Você vê um mentor, às vezes, ou um amigo espiritual que te auxilia no tratamento ali certeiro para você ajudar a pessoa? Veja, não são sempre em todos os atendimentos, Lógico. né? Mas tem atendimento que o mentor é nítido, a legal. afeição, tudo. E tá lá, é como se ele estivesse vibrando na sala. Às vezes, ele não me dá dicas, mas ele fica como se estivesse sustentando o tratamento. Mas isso são pessoas bem mais sutis, pessoas mais espiritualizadas. Pelo menos no que eu peguei, né? Assim, são pessoas que já têm um certo desenvolvimento, uma certa percepção. Mas também já apareceram outros que eram só feixes de luz que eu percebia que estavam tratando da pessoa enquanto eu também estava tratando. Nossa, e aí eu legal. não... E pontos que eu não mexia. Então, tipo, eu tava tratando, mas eu lembro assim, eu tava tratando um joelho, né? Tava de frente pro joelho, assim. E eu vi uma luz aqui mexendo no quadril.
Mas eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. E fiquei. Quando acabou a sessão, ela falou, nossa, melhorou tanto que o meu quadril, eu nem te falei nada do meu quadril, e meu quadril melhorou. Aí eu falei, então eu vi sim. Eu falei pra ela, né? Mas eu pensei, eu falei, não, então tá certo, eu vi certo. Que tá bem no começo ainda. Imagina que depois desse programa vai ser a pergunta-chave em todas as sessões dela. A Fernanda... Quem eu tô? Você sabe o nome do meu mentor? Como ele é? Todo mundo quer saber o nome do mentor. Eu falo, gente, por que a pessoa quer saber o nome do mentor? Aí eu queria saber o nome do mentor. Uma vez eu perguntei, sabia? Eu perguntei. Mas no seu não é, mentor, é esquadrão. Pra poder... Um só não dá conta, doutor. Não dá mesmo. Só pra aguentar vocês dois tem que ter muita gente. Haja PT pra te aguentar, filho. Veio de outra encarnação isso aí. Muito. Quebrou muita casa, derrubou muito castelo, isso daí. Mas, Fê, isso aí é muito legal, porque assim, hoje eu acho que mais profissionais da área da saúde, ou da área científica, médicos, fisioterapeutas, enfim, falam sobre essa integração, né? Isso não tinha muito antes, não é? No meio acadêmico não era meio difícil falar disso que você está falando hoje? Era, né? Eu acho que da espiritualidade em geral já era, né? Porque hoje o pessoal ainda confunde um pouco, que nem eu não falo pra todo mundo, porque as pessoas às vezes ainda confundem. Também que temos poucos seguidores ainda, calma. E ainda tem um pouco de preconceito, não tem? O pessoal depende ainda... de quem é, de qual é a religião. Isso, tudo mais, isso. né? Então, assim, tem muita... vai muitas pessoas diferentes, então... Isso. Mas toda vez que eu abordo, por exemplo, que às vezes vem um mentor e fala... pergunta sobre isso, porque às vezes é para a pessoa refletir sobre aquele assunto. Então, eu nem sei o que está acontecendo, mas ele fala e às vezes eu movimento a frase, né? Eu modifico um pouco. E aí eu pergunto pra pessoa, olha, mas você já tá acontecendo alguma coisa? E, sei lá, e na casa? E não sei o quê. E aí a pessoa, faz sentido. Então, e às vezes são de outras religiões, então eu não posso falar, olha, sabe o que é? Estão me perguntando aqui. Eu me perguntando aqui sim. Então, duro. Eu não abordo Pode fazer uma assim. curva, que você tá... Então, mas hoje... Cuidado com esse trabalho. Eu acho que pelo fato de muito pessoal da área médica começar a procurar também o conhecimento espiritual, porque percebe essas condições diferentes, eu acho que as pessoas estão se abrindo mais, entendeu? Para essas questões. Então, elas estão buscando mais. Eu percebo que tem muito mais gente na área de saúde hoje. Meus colegas mesmo, tem muita gente que já migrou para o espiritismo, que já trabalha em casas espíritas. Que é outra coisa que eu vou emendar aqui e te perguntar, porque você começou a frequentar centro espírita com 5 anos, passou pela FEB e tal, enfim. Você já nasceu uma Nandinha Xavier? Como é que foi isso? Foi se desenvolvendo, né? Chica. Já... Não, eu fui desenvolvendo, então... Mas com 5 anos ela já foi desenvolvendo. Não, como criança a gente já tem umas percepções maiores, né? Mas você não entende, você vai achando que é ansiedade, que é isso, que é aquilo, né? Você acha que é da sua cabeça, que você tá vendo fantasma, não sei o quê. Igual a Rebeca. A Rebeca fica falando em casa. Ai, jura? Não tem não sei o que aqui, tem não sei o que... Essa semana... Ai, meu Deus. A gente dormindo, caiu, fez um barulhão. Pá! Eu falei, meu Deus, ela caiu da cama. Eu olhei, tava ali. Eu falei, ué. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que é alguma coisa? Eu olhei, não vi nada. É encarnado, desencarnado, então, né? Aí eu falei, aí eu falei assim, não, eu vou dormir. Porque eu falei, mas essa hora, não, nem espírito, eu quero saber. Não, vou dormir. Aí eu já não durmo quase, falei, vou dormir. Tá bom, dormi. Fui deitar pra dormir, mas eu fiquei encanada. Eu falei assim, será que foi algum barulho, né, espiritual? Juro, daqui a pouco, dormindo, a Rebeca virou e falou assim, não é espírito. E dorme. Aí eu falei assim... Não é espírito? Ela falou, não é espírito. E é o quê? Era gente viva. Não, dentro do armário, é que eu tô com pouca roupa, aí dentro do armário, o negócio, cara, despencou. Eu não sabia, porque de manhã eu fui procurar o que era. Ela falou, não é espírito. Porque eu achei que era espírito. Na hora eu achei. Eu falei assim, pronto. Estão querendo me assustar à noite. Estão querendo me assustar à noite. E eu achei que era. Mas eu falei, eu me recuso a levantar. Eu falei, eu tô com medo de sono. Eu não acordo nem pela minha filha, eu vou acordar dormindo. Mas você sempre tem essa dúvida, quando você escuta barulho. Você nunca sabe se é espírito ou se é sua esposa gritando com você. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Eu falo, esse é o demônio agindo através dela. Eu já falei pra ela, esse é o demônio. Para de agir, demônio, sai. Eu vou te mandar pra outra camada. Caramba, meu Deus do céu, é muito louco. Você me perdoa, viu, Fê? Fê, e como que você faz com a Rebequinha, que tem 3 anos, né? A Rê. Como que você concilia espiritualidade, trabalho, maternidade, que você...
tudo ali, vai tentando né? fazer tudo. Exatamente. Vai Conta tentando pra gente fazer tudo um pouquinho. junto. Como que você equilibra os pratinhos? Eu acho que com ela, por exemplo, em casa, primeiro que eu acho que, sim, é uma das funções que eu acho que eu me vejo como mãe, além de criar ela, né, para dar toda a parte de base para ela, de sustento e tudo, para crescer aqui, eu acho também que, como a gente acredita em tudo isso que não faz parte só daqui, né, que aqui é só uma passagem, então eu tento começar já a introduzir para ela algumas questões nessa divisão espiritual. Legal. Então, eu falo muito de Jesus, eu conto as histórias, eu tenho como se fosse que nem eu acabei de comprar um presépio de amigurumi, porque eu quero que ela comece a pegar e olhar. Então, legal. eu já tô assistindo The Chosen à noite, ela pede, ela fala, ai, você vai ligar o seu desenho de Jesus? E aí ela fica, cadê Jesus que não aparece? Cadê? Aí ele aparece, aí ela vem. Cadê então, Jesus que não aparece? Então, eu já Adoro. Adoro muito ela. legal, né? Então eu vou educando ela nisso e ao mesmo tempo vou trabalhando tudo isso também com questão do trabalho, a gente vai tentando encaixar tudo aos pouquinhos, né? Agora, isso que você está falando é muito legal também para a gente frisar a importância de se evangelizar as crianças, Exatamente. né? Porque a gente tem um mundo hoje que se cobra tanto sucesso. Então, todos os pais esperam que os filhos sejam CEO de multinacionais, Fala atletas 10 profissionais, 10 línguas. Isso. E essa parte espiritual que dá muita sustentação fica sempre em segundo plano. É verdade. E isso é fundamental, independente da religião. Seja você espírita, evangélico, católico, budista. Essa parte dela entender que a existência dela transcende Isso. é maravilhoso. E você faz isso super bem, porque a Rebeca, que eu conheço, ela é sensacional. Se sente em casa, né? Na ela tá lá fraternidade. sempre, Ela circula. Enfim, é um barato. E eu queria dar para ela também esse entendimento de que Jesus está próximo, então ela pode contar com ele o tempo inteiro, sabe? Que pode contar com esse lado de lá, que, né? Que não é só a gente aqui, eu tô aqui, mas ao mesmo tempo, enquanto eu não tiver, né? Quando ela crescer também tiver as próprias caminho dela, que ela vai também ter Vai ter um amigo, né? suporte, vai ter um amigo, Então, eu acho isso importante, assim, dentro... Faz parte. Lá em casa eu tento colocar também pro Luca. E é bonitinho. Ele agora já sabe o evangelho, o dia do evangelho. Ele fala, hoje é o dia do evangelho. Eu falo, a gente vai fazer o evangelho no lar. Aí ele já traz a aguinha, sabe? É bem legal, porque a gente vai colocando o ritmo, né? E rotina. Sim, vai criando uma habitualidade e uma normalidade, né? Aquilo se torna Exatamente. natural. Mas É é natural. normalidade. É isso que eu queria, que ela criasse essa normalidade em Não, você já conseguiu isso que... Ela tem- Eu brinco que a gente já tem lá na fraternidade as 3, 4 gerações pra frente, pra gente poder um dia se aposentar realmente, Ficar em paz. ficar em paz, né? Já que a For gente já possível. até porque estamos trabalhando juntos, nós três, eu vou excluir você dessa, mas nós três, desde o umbral, né? Isso Pra aqui mim é é uma uma legião falange, né? forte, É uma gente. É uma legião. legião Agora- inteira. Agora, Fê, agora vem as perguntas mais capciosas do programa, entendeu? Ah, meu Deus. Como é que você me sai Eu gosto muito. do espiritismo, tá lá, Femédio, Fezinha Xavier, e me vai pro universo dos chakras e da yoga tântrica? Ô, louco! Opa! Essa nós queremos Eu saber. escutei isso aí direito. Yoga tântrica, com todo respeito, meu amor, gata. Nós temos um dia pra fazer, né, amor? Calma, deixa ela responder minha Coração, pergunta. coração não aguenta, ó. Conta pra nós, Fê. Ah, tá subindo um calorzão aqui, ó. Bom, gente, Amor, liga esse ar-condicionado. Liga esse ar-condicionado. como diz o espiritismo, a gente não é só espírito, a gente também é carne. Lasqueira. Deus. Tô brincando. Eu gosto muito. Tô brincando. Tô brincando. Sério. Tô brincando, hein? Quando eu fui... Tô brincando muito. Quando eu fui fazer essa formação... Diego, grava tudo isso aí, Diego! Grava, Diego, Corta, pra gente Diego. não perder, Diego! Corta. Eu preciso estudar isso daí! Ah, meu Eu Deus. sou gordinho, mas também tem meu charme, né? Pô, não é assim também. Tem prazer também.
É pra todos, é pra todos. É quem vê gordinho charmoso. Eu vou pedir pra desligar os muito dois prazer microfones. É muito sex appeal. É sex appeal. Olha, de todos os programas, É que nós o nosso estamos bem público hoje. que leva a sério este programa. E quem diz vocês que estão acha que é sério? descontrolados hoje. Quem tá descontrolado, quer dizer, quem tem Olha muito lá. controle é você. Claro que- Porque o problema é risos. Porque Não nós descontrole. Cara, não Vai lá, assunto. Fê. Como é que você fez? nos interessa muito. Vai, vamos lá. Vamos lá, que agora Vamos tá lá. Como é que interessado. você pulou do espiritismo, de uma coisa assim? Pra sexóloga. Uma coisa mais... Então, na verdade, quando eu fiz o curso, justamente eles não deram esse nome, justamente por conta dessa excitação, Ele tá pensando Essa mal. loucura. essa loucura. Toma até minha... Porque o Tantra, na verdade, quando ele vem pro Ocidente, ele é deturpado, né? O Tantra, ele é a base de toda o yoga é a base, ele vem como base. Então, e era Tantra, por quê? Porque ele queria mostrar, na verdade, o puro mesmo, a nudez do Tantra, ele é a pureza. É você se despir de todas de tudo aquilo que não tem sentido, né? Que é uma coisa mais espiritualizada. Tá vendo? É Só que puro. quando vem pra É cá, puro, Nelson, por não é conta das você que aí, ó, figuras cheio de maldade. eram mais calientes, Não, se tira tudo que não tem sentido, modifica. vou falar, vou perder um componente. Vai modificar isso, mas na verdade ele vem com a natureza de pureza, né? E ele, como ele é bem na base, assim, da base que vem do hinduísmo, das histórias, então ele vem trazendo, bem o intuito dele é você conseguir transcender, você conseguir chegar ao samadhi, que eles falam que é essa comunicação e comunhão com o universo, né? Que é da meditação, quando você meditar e você não estiver pensando em nada, é o desapego até do pensamento, é você conseguir entrar na essência de Deus. E é muito legal isso, porque brincadeiras à parte, lógico, é legal também desmistificar isso, porque realmente as pessoas têm uma imagem muito mais sexualizada e que na verdade não é, pode até ser, mas não é só isso, né? Eu tive... Não, quando você fala isso, não tem como. Não, mas eu tava atendendo, o cara me perguntou, mas você faz massagem tântrica? Eu olhei assim, eu falei, não. Se interessou, hein? Vi interesse. Não faço, não. Não. Porque ainda hoje ainda tem. Ai, liga o microfone. Desligou. Eles usam. É aqui, ó. Aqui. Eles Parece usam costinha. ainda... Costinha. Eles ainda têm isso, achando que o Tantra tem a ver com isso. Mas veja, você está explicando só uma coisa e tem gente que já ficou alvoroçado. Você imagina na técnica, né? É, porque as pessoas usam essa nomenclatura, elas usam... Isso é muito mais comum lá fora, Fê, você acha? Por exemplo, ó, essa questão dessa prática, né? Não só da yoga, mas, por exemplo, dessas coisas mais sexualizadas ou tântricas. Isso é mais natural a abordagem? Eu tô te perguntando até porque eu atendi por um tempo uma pessoa que tinha origens indianas. E eles... É normal lá. O Kama Sutra, todas essas coisas, é uma coisa natural. Eles não têm a visão que nós temos acrobática. entendeu? Vocês... Com todo respeito, vocês querem que eu não vou dar risada aqui? Que eu não vou pensar. Ele me fala Kama Sutra numa simpleza. Uma abordagem tão simples. Um Kama Sutra. Aí ele abre aquelas 300 páginas. Ainda porque pra Deixa eu fazer uma leitura. pra você Geralmente quem desconhece as técnicas já se chega mais. Dá licença que eu tô lendo aqui. Só um momento que eu tô vendo a parte... Uma parte importante aqui. Algumas coisas que eu fui ler pra entender mais, assim, eles falam que nem pra você chegar num orgasmo, coisa assim, você precisa... Eles não chegam, né, a uma ejaculação. A ejaculação é mais pra engravidar mesmo. O que importa são as conexões. Então, eles fazem massagem, eles cantam, eles fazem respiração, tudo isso antes de ter... Apesar
verdade, de ser um país que tem, acho que, um índice alto de abuso, coisa assim. Isso, o índice é bem alto. Acho que são até 7 vezes na vida de uma mulher. Mas a tradição, assim, o que eles trazem nessa toda essa cultura de base mesmo, é muito bonito, assim, de se entender. Eu acabei não estudando tanto isso. O que eu estudei mais foi dessa parte da yoga, porque esse curso que eu fiz da yoga, que tem a ver com... Ela chamou até yoga sutil, ela não quis chamar tântrico exatamente por conta disso, né? Mas aí ela falou, ó, é tântrico, só que nós não chamamos de tântrico porque tem essa deturpação, então a gente chama de yoga sutil. É mais voltado para você mexer com a parte dos chakras mesmo, para você trabalhar as energias. Então, quando você tem, vamos supor, tem posturas da yoga que você quer trabalhar foco. Então, você vai trabalhar chakra... O sexto chakra. Você ganha mais autopercepção. Isso, você ganha bem mais autopercepção. Ganha mais autopercepção. Então, as práticas de exercício, por exemplo, de limpeza, exercício, respiração, é tudo para você, pelo menos, desobstruir o material, né? O corpo material, para você conseguir, através das posturas, é como você ancorar aquilo, como você trazer, né? Igual eles cantam mantra, então para você criar, tipo, egrégoras e coisas assim, para aquilo ser trabalhado e você conseguir fazer a conexão. E ao mesmo tempo que você consegue, dentro das práticas, fazer isso, que nem você tem as posturas, são, sei lá, por exemplo, uma postura do arqueiro, que é uma postura que é de foco, que você mira, tipo, e faz o foco e equilíbrio. Então, quando você começa a treinar o corpo físico para aquilo, você não está treinando só o corpo físico, você está treinando toda essa estrutura interna de você realmente acertar o foco, entendeu? Mirar no foco, acertar. Então, eu tenho tudo, e tem postura pra tudo. Tem que mirar. Você mira certo. Com todo respeito, eu vou pular essa parte. Com todo respeito. Eu não quero ir pra lá, deixa eu aqui, deixa que minha imaginação louca. Se eu for mirar, que eu vou mirar aqui, irmão, só faça assim, vem, gata, acabou. Mirar. Agora, Mirar pra acertar. eu duvido que você não queira que ela dê uma dica. Mas eu quero muitas, não, filha. Pode falar. Pode falar. Desembucha. Uma dica pra ele que tá meio assim... Sabe? Obstruído, cabisbaixo. Obstruído nunca. Tá fluindo? Tá fluindo total. Até porque o dia que se eu cair no Brasil aí, me segura, Brasil. Segura o pai. Pode falar pro meu ouvido. Deixa esses curiosos pra lá. Pode falar. O que você tá querendo, assim? Os pelos já subiu, ó. Já subiu. Arrupiou. Já arrupiou aqui, já subiu. Você tá vendo? Você já tá atrapalhando. Sai daqui. Curioso. Vou tirar daqui. Chegamos ao último programa. A partir de hoje estamos todos divorciados. Fê, agora, depois de tudo isso daqui e tal, enfim, assim... Ela não volta nunca mais. Não vai voltar. Não vai voltar. Vai, nós temos esperança, calma. Fê, tem algum, por exemplo, com todo esse seu conhecimento, assim, você tem a parte espiritual muito latente em você, você tem todo o conhecimento científico, você tem as outras técnicas que, né, acho que acabam dando essa liga entre tudo isso e tal. Tem algum diagnóstico, pode até ser de cunho emocional, que você percebe na maioria dos seus pacientes, alguma coisa que te chama atenção, que você fala assim, pô, a maioria que chega lá, sei lá, tá deprimido ou tá muito ansioso. O que mais você percebe, assim, no seu consultório? Eu percebo agora, assim, principalmente depois da pandemia, né? Eu percebo que as pessoas têm chegado... eles vêm, na verdade, tudo com dores crônicas, né? É dor nas costas, é dor no joelho. Mas toda vez que chega num ponto de avaliação... é muito mais profundo que só uma dor nas costas, né? Eu acho que depois da pandemia as pessoas vêm enfrentando muita situação de ansiedade, muita situação de falta de propósito mesmo, tristeza. Outra coisa que eu percebo também, eu não sei se é porque a gente está vivendo muito mais tempo, e as pessoas que vão chegando mais velhas também, elas também vão tendo acho que uma depressão maior.
Medo da solidão, medo... É que quando a gente chega... Já é deles. Exato, já é você perde deles. tecido emocional depois dos 70. É. Por isso que a pessoa se torna mais emotiva, mais sensível, né? Isso, só que parece que tá mais assim. Antes, parecia que eles querem. As pessoas eram avós, faziam as coisas. A família se reunia, estava mais presente. É verdade. Hoje a dinâmica da vida não permite. Então muitas eu vezes, acho que eles crescem mais, eles estão desenvolvendo de forma mais solitária, ou já também não querem participar tanto não querem desenvolver algumas funções. E aí eu percebo isso, assim, que dentro dessas dores, são muito dores por falta de entender que existe uma limitação também da vida, da própria vida, uma falta de, tá bom, não consigo mais fazer isso, então, de repente, uma oportunidade de começar a conhecer outra coisa, fazer outra coisa. Não tem isso. Conhecer no pessoas geral, novas, não tem isso. E quando você mexe com essas práticas integrativas, acaba virando meio que um confessionário com história, não vira? vira. Acho que a fisioterapia viria como plano se Vira bobear, porque fisioterapia e psicologia. você gasta mais e tempo, às vezes, terapêutico. ouvindo do que tratando. Não, né? é ouvindo o tempo inteiro, assim, ouvindo o tempo inteiro. A não ser que a pessoa ainda não esteja tão facilitada para falar. Mas lá não acontece isso, porque eu não sei se o que acontece, mas na Todo na mundo se primeira abre. sessão. Se Na abre. primeira Mas é sessão que a Fê é muito já flui. acolhedora, né? Sim. Já flui. Você passa passa isso, Fê. Isso é seu. E eu tenho uma coisa que eu não sei, pelo menos eu não condeno, não julgo, sabe? Eu só escuto. Eu escuto Isso é e não muito legal. fico, porque já atendi Sensacional. muitas pessoas que às vezes vêm contar de muito uso de droga, que já usou, que fez milhares de coisas loucas, que traíram os maridos, as mulheres, sei lá. Eles contam as coisas, mas eu não fico, nossa, que horror, que absurdo. Não, eu faço, às vezes eu pergunto, Claro. não, mas tem certeza que é esse caminho que você quer? Ou, né, já pensou em fazer outra coisa? Já pensou em tentar conversar? Já pensou nisso? Já pensou em buscar alguma ajuda no outro sentido? Então, tipo, eu vou tentando elaborar também essas coisas, sabe? Mas eu não fico condenando nem julgando ali, porque cada um tá na sua trajetória. E ali você tá no papel de acolher, né? A pessoa, você acolhe ela e Então, o intuito não tem nem esse, é cabe ajudar a mesmo. pessoa a ter um direcionamento melhor, né? Porque às vezes não é só no corpo, não é só o corpo, né? Que eu acabei de vir de um curso que é isso, a gente tá tratando de psicossomática. Então, e essa primeira aula, ele falava bem isso, assim, dos conflitos que as pessoas trazem, e acho que, pelo visto, está aumentando, porque esse curso é meio novo, assim, não são todas as escolas de osteopatia que abordam esse tema. Porque como que os conflitos emocionais atuam sobre o sistema nervoso autônomo, né? É o simpático e parasimpático. Então, você ficar mais em fuga, assim, luta-fuga, ou apático. Então, como isso traz para o corpo. Então, ele traz isso. Então, pelo que eu percebi, é um curso novo, porque as escolas não abordam muito... Algumas escolas fora do país, aqui não, muito, está começando. Mas, pelo que eu entendi do que o professor começou a falar agora, tá muito comum. Muito comum as abordagens mais... A neurociência tem contribuído muito, né? Tem uma pessoa que, inclusive, se alguém conhecer e quiser convidá-la para o programa, adoraria, que é acho que é Carla Tiepo. Ela tem um livro de neurociência muito legal, muito didático, assim, e fala muito. Isso contribui muito para todas as áreas, né? Para mim, para sua, enfim, eu acho que é uma coisa que vem agregar muito nesse aspecto, né? Muito legal. Pena que estamos chegando ao fim do programa. Dava para ficar aqui mais horas e horas conversando, como sempre, mas a Fê, com carisma, com simpatia, com todos esses assuntos que eu até sem voz. Nós estamos ferrados quando chegar em casa. Nossa Senhora. Ainda bem que esse programa é gravado. Você ganha um tempo. É gravado o programa. Então está sendo gravado. Você tem um tempo ainda de vida. Então eu vou poder... Tem uma sobrevida. Tem Eu uma tenho até o sobrevida. Natal. Até o Natal eu tô em casa. E Fê, todo final de programa eu trago uma mensagem falando um pouquinho do que espírita e falando um pouquinho do que a gente contou aqui no programa. É o momento dela brilhar, entendeu? Momento do brilhar. E eu começo com Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. É um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. E muito gostoso todo esse bate-papo, né? Fê,
antes da gente terminar, tem alguma mensagem, reflexão, risada que você gostaria de deixar para o público? Ou até contar alguma coisa que já aconteceu muito pitoresca no seu consultório? Pitoresca? Essa risada entre Zorinho já tem vergonha pra trás, ó. Já pitoresca. Alguma coisa muito assim diferente? Ai, eu não tô lembrando que tem tanta coisa que acontece. É tanto Ou então louco que uma aparece. mensagem que você queira deixar com tudo que você percebe que você trata, o que as pessoas têm que se atentar, de repente, para ter uma vidinha um pouquinho melhor? Eu acho que as pessoas têm que... Hoje, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a voltar um pouquinho mais para dentro, acessar mais o coração, acessar a conexão com o mundo que a gente vive. Digo, não o mundo físico, assim, mas de universo mesmo, no sentido de observar que a beleza está em todas as coisas, que a gente não está sozinho, que por mais que a vida seja difícil, as coisas sejam difíceis da gente conseguir, a gente tem amigos, né? A gente não tá sozinho, porque eu percebo isso, que existe uma solidão muito grande. E eu sei que porque eu me incluí um tempo atrás nisso, né? Mas quando você começa a perceber que é tudo muito maior, quando você começa a perceber que Deus está presente em tudo, inclusive dentro de você, se você percebe que não está sozinho, porque é uma parte minha, uma parte sua, uma parte do outro. E que se as pessoas começassem a despertar mais para esse lugar interno, tudo ia fluir de forma melhor. E outra coisa que eu também acho é que cada um precisa entender que tem o seu talento, o seu dom, sabe? Uma vez você brincou, porque eu fiz uma oração usando o Wolverine. Fechamento do trabalho. Faz uma oração, Fê. Era uma parábola. Camerou para escolher. Eu estava falando em parábola. Eu acho interessante, porque eu sempre penso assim, eu falo assim, do jeito que eles querem, tipo, cada um usa o seu talento, né? Tipo, para salvar o mundo. Eu vejo muito isso no trabalho, não só que a gente atua, mas nesse trabalho da obra de Deus mesmo. Cada um colocando o seu talento, cada um colocando, deixando fluir aquilo que é de melhor seu, e você sabe o que é de melhor, porque quando bate aqui dentro, não tá errado, não tem erro, sabe? Tipo, eu sempre penso assim, eu tenho que escolher alguma coisa, eu tenho que seguir um passo. Quando bateu aqui, eu falei, não, tá certo, não tá errado. Posso ir que não tá errado. Então, eu acho que tem isso, sabe? Então, quando você deixar fluir o talento, e não ficar comparando talentos e porque um é melhor, porque o outro é pior. Às vezes são só encargos e posições que se alteram. Sim. Eu acho que quando isso a gente colocar isso dentro de casa, no trabalho, em todo lugar, sabe? Entender que ninguém é mais importante. Todos somos. Deus gosta de todo mundo que é e tá tudo acabou, certo. Ponto final. Eu acho que as coisas fluiriam melhor. Sensacional. Com certeza. O peso fica melhor. Agora fala pra turma do lado de lá. Onde que eles te encontram? Nas suas redes sociais? Como eles podem te achar? Esta câmera aqui. Essa câmera aqui, ó, Fê. Gente. Fala um pouquinho, fala. Chega seu momento. Se estiver solteira, deixa o Tinder. Deixa o currículo. O currículo. Já procurando emprego. Bom, boa noite, pessoal. Acho que é a primeira vez agora que eu falo com vocês. Vocês podem me achar no Instagram, então é doutora.fernanda.belmonte. Aí, se quiser mandar uma mensagem, ou mais pelo WhatsApp, que é o que eu acabo atuando mais, que aí é 11 98331 4116, que é onde eu acabo respondendo melhor. Agora todo mundo já sabe. Se estiver pesado, procure uma osteopata. E se a alma estiver leve, é por conta do passe que ela deu ali na hora do tratamento. É 2 em 1, entendeu? E se tiver problema, leva pro Alexandre. É isso, ele resolve. Ele trata. Não, ele resolve. Gostei disso. Deselegante de novo. Absurdo. Queria, no nome de todos nós, né, agradecer demais a sua presença. Sensacional. Nós já estamos aqui no final do dia, né? Você com todas essas atividades, com a Rebequinha em casa, e você se dispôs a vir. Então, muito obrigado. E que você continue essa pessoa fantástica, né? Sensacional. Eu que agradeço. Fenomenal. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês e ter conversado sobre isso, porque eu acho que é importante a gente
trabalhar, desmistificar algumas coisas e deixar a espiritualidade de forma mais natural mesmo, que as pessoas entendam que não tem nada de anormal, que cada vez estão se descobrindo mais e que faz parte do dia. Com né? certeza. Somos espíritos de uma experiência terrena, né? Exato. Isso aqui não precisa ter medo. Sim, sim. Fê, obrigado. Obrigada, Obrigado ao Obrigada, público. Fê. E Obrigada por tudo, pessoal. como é que se diz? Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada Beijo, e até o beijo, próximo beijo. programa. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.